E chegamos ao quinto e último dia da nossa semana Black Friday. Espero que você tenha assistido todos os outros 4 vídeos e que você esteja com a cabeça a essas alturas explodindo de tantas ideias para colocar em prática. Que a tua Black Friday seja um sucesso, que você venda bastante e nesse vídeo, no final dele, eu tenho 2 surpresas para você e uma delas pode fazer você transformar todo esse pensamento estratégico da Black Friday em uma rotina para outras datas que podem te ajudar a vender tanto quanto, ou talvez até mais, do que a Black Friday. Nesse quinto dia, a gente vai falar sobre execução e mensuração. E eu quero começar o vídeo falando, cara, você não pode de maneira nenhuma falar, eu vou deixar isso para a semana que antecede a Black Friday. Não, você precisa estar com tudo isso pronto antes. Se possível, com um mês de antecedência, se não, no mínimo, aí, por uma margem de segurança, com 2 semanas de antecedência. Tudo isso para que durante a Black Friday, ou Black Week, ou Black November, o que você for fazer, você esteja com não só a mente livre, mas o teu time também para atender clientes. Não ache que você vai ter tempo de executar alguma coisa. Muito pelo contrário. Se você planejar bem e a coisa acontecer como você está planejando, a tua semana, ou o teu mês, ou o teu dia Black Friday, você vai estar atolado de coisas para fazer. E o pior, ou melhor, nas semanas seguintes, nos dias seguintes, dependendo do sucesso da Black Friday para você, você pode estar ultra tarefado com entrega de pedidos, com atendimento a cliente, tira dúvidas, dentre várias outras coisas que são comuns no volume da Black Friday. Então vamos para o computador, vamos falar sobre execução e mensuração no nosso quinto dia da Black Friday. Vamos lá? Bom, e aqui no mapa mental a gente tem aí 2 grandes necessidades, 2 grandes objetivos. Primeiro, é garantir o atendimento aos clientes e as demandas típicas da Black Friday, né? Aquilo que a gente vem discutindo aí ao longo de toda essa semana da Black Friday. E o segundo ponto é garantir que todo o planejamento seja executado. Se você seguiu todos os meus conselhos, a essas alturas você está com e-mail planejado, campanha planejada, postagens e redes sociais planejadas, tá tudo ok, tudo prontinho. Na teoria, seria somente fazer o quê? Vamos ficar atento aí à demanda de vendas, vamos olhar para caixa, para clientes, e tá tudo tranquilo. Mas nem sempre é assim. Às vezes um planejamento que você fez muito bem definido, um e-mail falha, uma ferramenta dá problema, um cartão de crédito vence, você tem que atualizar, ele brecou o disparo dos e-mails, uma campanha deu uma reprovação que você deixou para marcar de última hora e isso travou suas campanhas. Então tem muita coisa envolvida aqui. Ou seja, você tem que estar com um olhar na tua operação para que tudo funcione e o outro olhar para que você verifique se tudo aquilo que você planejou vai funcionar da melhor forma possível. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou falar para você aqui é sobre tarefas rotineiras. Então, vamos lá. O que são essas tarefas rotineiras? Primeiro, testa o site. De quanto em quanto tempo, Adriano? No começo? Não, o tempo todo. Se você vai fazer a Black Friday, só sexta-feira, cara, se possível, de 10 em 10 minutos, testa o site. Claro, quando você tem uma empresa maior e existe um profissional para isso, por exemplo, existe um mecanismo, só para você saber que no futuro tem coisas bem mais profissionais, que se o site cair, ele manda um SMS para a pessoa. Inclusive algumas empresas de hospedagem têm esse recurso e não é tão caro assim. Talvez não valha a pena contratar só para um dia, mas você tem que estar testando o site. Recebimento dos e-mails, você sabe para que horas você programar os e-mails. Então você tem que dar um jeito do seu e-mail estar nessa lista para você receber todos e conferir. Você sabe quais foram os horários que você planejou as postagens nas redes sociais? Naquele horário, vai lá, confere se foi postado, confere se os links estão corretos, clica para testar, inclusive nos e-mails, clica em todos os links e nas suas campanhas, seja de Google Ads, Facebook Ads, vê se elas estão rodando. É fácil, você vai lá, analisa os números, vê se elas estão rodando de fato. E o mais importante de tudo isso, quem vai ser o pai dessa criança? Você fala, poxa, Adriano, que mudança de assunto, o que tem a ver? Tem a ver o seguinte, se você tem uma pessoa para cuidar de tudo isso, ótimo, ele vai ser o pai dessa criança. Analisa com ele. Cara, eu quero que você olhe de 10 em 10 minutos, de meia em meia hora, de hora em hora, vai depender do teu volume, né? Dependendo, não precisa ser de 10 em 10 minutos, mas essa criança tem que ter um pai. Sabe por quê? Porque senão vai ficar assim, ó. Eu achei que você ia olhar o site. Tá falando, eu achei que você ia. Eu achei que você ia. E aí, no final das contas, ninguém olha se os e-mails chegaram, ninguém olha se as postagens foram todas publicadas, e aí a Black Friday tá passando, ou a Black Week tá passando, e você tá perdendo cliente, porque não se deu o trabalho de testar, de ver se a coisa funcionou. Cara, ferramentas falham, tá? Por mais que você tenha tudo planejado, por mais que esteja tudo
Aqui na empresa, por exemplo, é regra. Colocou uma campanha no ar, vê se ela está funcionando. Agendou um e-mail, qual horário? Vê se ele chegou. Cara, aqui é regra isso. E acredite, vira e mexe, mesmo com toda experiência, uma ferramenta ou outra dá pau, alguma coisa acontece e a gente tem que ir lá tomar uma ação. Mas se a gente não tivesse analisado isso, ou seja, se a gente não tivesse sido o pai dessa criança, isso não aconteceria. Então define, esse é um bom momento para você definir quem vai ser responsável por o quê, ou se uma pessoa vai ficar responsável em olhar tudo isso. Legal? Próximo ponto. Vamos falar sobre bom ou ruim, prepare-se. Quando a gente faz um planejamento de marketing, e durante essa semana eu estou te ensinando a fazer um planejamento de uma ação um pouquinho mais elaborada, dependendo do teu nicho, claro. Esse planejamento ele é muito maior, muito mais extenso e mais complexo, mas eu te ensinei a fazer um planejamento. Só que existe uma máxima que é jogo, treino é treino. Então pode ser que tudo que você planejou aconteça de maneira impecável, mas pode ser que não aconteça, ou seja, que dê ruim. Então, o que você deve fazer, né? Para quais cenários você tem que estar preparado? Primeiro, você tem que estar preparado para crescer. Esse é o primeiro ponto. O que eu falo preparado para crescer? Cara, sabe quando você pensa numa ideia e você fala, eu acho que vai vender, sei lá, 30% a mais do que eu venderia. E nisso você tem uma baita de uma demanda reprimida e a galera compra pra caramba. E aí você tem que se preparar para crescer. Imagina que você está colocando aí, você colocou o dobro de verba para esse dia, você pode colocar o triplo, você vai lá e aumenta a verba. E aí você vai vender mais ainda. Você pode disparar um segundo e-mail, ou se você planejou 2, pode disparar um terceiro. Imagina, se o cara não abrir aquele e-mail, tchau, já era. Você pode mandar um e-mail, vou até colocar uma sacada para você aqui, ó. Reenviar e-mail algumas horas depois para quem não abriu o primeiro. Enviar para quem abriu e não clicou também pode ser uma estratégia boa. E da mesma forma que você pode aumentar a verba, disparar mais e-mails e aí entenda como também fazer mais postagens em redes sociais, etc. Pode ser também que a coisa não dê muito certo. Por que não dê muito certo? Tem muita coisa que pode acontecer. É difícil traduzir em um vídeo as infinitas possibilidades de uma estratégia dar errado. O fato é que ela dá errado. Eu já fiz um monte de estratégia que deu certo, já fiz um monte que deu super certo, muito melhor do que eu imaginava, e já fiz estratégias que não deram muito certo e algumas que deram totalmente errado. E aí eu sempre falo, engenheiro de obra pronta é muito fácil. O que eu quero dizer com isso? Depois que uma estratégia deu errada e você chama alguém e o cara fala, deu errado por isso, isso e isso. Cara, a coisa mais ridícula que existe de simples, porque ninguém vai contestar, a estratégia já deu errado, é fácil apontar erro, mas o difícil, o desafiante, é alguém chegar e falar, cara, vai dar errado por isso, isso e isso. Então, se der errado, alguma coisa dentro de público, oferta e estratégia pode ter acontecido. Então, público, você pode ter feito uma estratégia certa para o público errado. Uma estratégia que só fazia sentido para quem já te conhece, você fez para um público novo. Você tem que tomar uma atitude. O contrário também pode acontecer. Você fez para o público da casa, mas eles não veem muito valor, mas um público novo vê valor. E aí, quando você perceber que a coisa não está andando muito bem, imagina que você vende ali um típico cenário de análise de campanhas como essa. Você normalmente ali num dia vende, sei lá, 100 pedidos. E aí numa puta de uma ação como Black Friday, você mandou e-mail, você pilhou a galera, você falou que ia fazer acontecer, você criou campanha, fez postagens, tem verba rodando. E aí no começo da Black Friday até metade do dia você vendeu 10. Sendo que no dia normal você vende 100 ao longo de um dia. Pô, tá dando ruim, não precisa ser nenhum expert para perceber que está dando ruim. E aí você tem que fazer alguma coisa. Pode ser que você tenha que mudar a estratégia, disparar o e-mail. Pode ser que você tenha, inclusive, se a tua estratégia estiver confusa demais, você tem que fazer algum tipo de contenção. Pô, pessoal, vou mudar aqui, não está claro. Fazer uma publicação a mais ou mudar alguma coisa no site urgente. E isso faz parte. O mais importante é cuidado para quando você for criar uma estratégia de contenção ou criar uma estratégia de deu ruim, vamos fazer alguma coisa diferente, você não correr o risco de criar uma estratégia em cima da hora. Aí isso pode ser bem ruim. Já aconteceu de eu perceber que a estratégia deu errado e falar, ok, vai até o final e depois eu vou aprender com ela. Eu falo para você ficar atento, que existem situações que ainda dá para você, digamos assim, pensar num plano B para salvar a promoção, para salvar a ação. Pode ser um e-mail a mais, pode ser uma postagem a mais, pode ser uma live no Instagram, pode ser uma série de coisas. Tem muitos cenários que dá para salvar. Alguns não dão, mas eu torço para que dê certo e se não der certo que você consiga salvar com alguma estratégia. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, a gente tem a fase pós
campanha. E perceba que eu estou falando da Black Friday, mas isso vale para vários outros cenários. Quando você terminar a ação da Black Friday, imagine que você terminou hoje, né, você acabou, legal. Talvez você esteja meio que esgotado, porque consome bastante da equipe, né? Você tem o ganho ali de faturamento, mas consome bastante. Você precisa mensurar. E aí eu não recomendo que você analise só vendas. Por quê? Porque tem muito mais variáveis envolvidas. Então você vai analisar minhas recomendações. Esforço da equipe, analisar vendas e investimentos. Então você investiu R$1.000, mas você teve investimento de funcionário, você teve investimento seu e por aí vai. Analisar os erros e acertos para no final das contas você bater o martelo. Valeu a pena? Exemplo, todas as vezes que a gente lança as inscrições no Máquina é o meu treinamento, eu reservei alguns minutos no final desse vídeo para falar um pouco sobre ele, algumas pessoas me perguntaram, então eu resolvi colocar um tempinho para explicar para vocês sobre o que é, mas voltando ao assunto, a gente trabalha com abertura de inscrições. Então uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, a gente abre as inscrições. E só para você ter uma ideia, a gente passa por um processo que ele é incrivelmente mais intenso do que uma campanha como da Black Friday, como eu estou mostrando aqui. Tem muito mais pressão, envolve muito mais planejamento, muito mais ações e canais. E cara, quando a gente termina a ação, né, quando a gente fecha, a gente chama fechar carrinho, né, ou seja, encerrar as inscrições. A gente está esgotado. Só para você ter uma ideia, eu sou não sei se em algum momento você já percebeu, eu sou meio que apaixonado pelo que eu faço. Então, quem tem esse privilégio que eu tenho de ser apaixonado pelo que faz, você não tem noção do quanto você trabalha, porque você não sente que está trabalhando. Sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E para você ter uma ideia, na última turma do Máquina de Tráfego e Conversão, eu passei 4 dias sem ligar o computador. E cara, eu não conheço uma pessoa mais apaixonada e viciada no que faz do que eu. Eu passei 4 dias sem conseguir ligar o computador. Eu olhava para ele e falava, cara, não consigo. Minha mente estava esgotada. Então, quando passa esse esgotamento, inclusive eu dou meio que mini férias para a equipe, a gente senta e analisa tudo. Quanto a gente investiu, quanto a gente vendeu. E aí a gente tira depois, claro, impostos, salário, e por aí vai. Valeu a pena? Putz, valeu. Legal. Eu preciso entender 2 coisas. Primeiro, valeu ou segundo, não valeu. Se valeu a pena, cara, aí aqui vem as sacadas, tá? Ó, se não bateu, então vamos lá. Imagine que sim, porque valeu a pena. O que fizemos de certo para fazer mais, o que fizemos de errado para não fazer e o que poderíamos fazer melhor para vendermos mais no próximo. Essas perguntas, elas meio que norteiam a gente. E da mesma forma, se deu errado, valeu a pena? Não valeu. Ok, por que não valeu? Aí você fala, Adriano, não poderia ser mais simples? Cara, deu certo ou não? Não é tão simples assim. E eu vou fechar com chave de ouro para você entender por quê. Tudo aquilo que a gente faz em marketing digital, seja uma ação pequena, como uma campanha no Google Ads, seja uma ação um pouco mais elaborada, como a Black Friday, a gente tem que entender se deu certo ou não, mas os porquês. Enquanto você não chegar no nível de maturidade de entender os porquês, você não sabe quando não fazer ou quando continuar fazendo. Ah, deu certo por quê? Por isso. Poxa, Adriano, mas e se eu nunca tiver certeza? Tá tudo bem, bem-vindo ao clube. Você acha que eu tenho certeza absoluta de todas as nossas análises? É que você vai ficando bom em achismos muito próximos da realidade. Então, deu errado por quê? Porque o site estava lento. Ok, então estava tudo lindo, tinha uma puta de uma demanda, a galera estava querendo, mas o site estava lento. Ok, então o que a gente fez de errado? Não validamos, não contratamos uma hospedagem, de sites profissional. Ok, é fácil resolver, na próxima a gente resolve. E aí quando você for executar uma outra estratégia similar, você vai ter um acervo de coisas para fazer e um acervo de coisas para não fazer. E esse é, sem dúvida, o caminho para você ter uma baita de uma maturidade em marketing digital. Uau! Chegamos ao fim da nossa semana Black Friday e eu tenho um bônus para você, mas um bônus sensacional. Se você prestou atenção ao longo desses 5 dias, eu te ensinei a pensar de maneira estratégica. Claro, existem várias formas de aplicar essa estratégia, criando campanha para o YouTube, campanha para rede de pesquisa, para rede de display, tudo isso já está aqui no canal. Não foi esse o objetivo foi te ensinar a pensar em uma estratégia com alto potencial de vendas, planejar, executar e tomar todas as precauções para que ela aconteça e seja executada da melhor forma. Mas
Se você nunca tinha tido contato com um planejamento desse tipo, eu quero que você pense agora no seguinte: quantas outras ações você pode criar para o teu negócio? Imagine o seguinte, gente, quando a gente fala em Black Friday, a gente está falando em uma data super especial, ok? Mas de repente para o teu nicho, para o teu mercado ou para a tua localização, você pode ter uma data que seja tão forte quanto ou até mais. E cara, tudo que eu te ensinei aqui ao longo dessa semana é um presente para você pensar em outras estratégias. Pode ser uma data comemorativa, pode ser um feriado, pode ser qualquer outra coisa que você pense, putz, dava para fazer isso nessa data ou nessa situação para o meu negócio. E aí quando você chegar a essa conclusão, você vai perceber que tudo que eu te ensinei aqui ao longo dessa semana foi um planejamento estratégico para você repetir uma estratégia e conseguir ter sucesso de vendas para a tua empresa. Pode ser de vendas, pode ser de geração de leads, ou seja, são várias as oportunidades que se abrem para você depois dessa semana. Eu espero que você transforme isso em um processo, que você tenha aprendido muito, que você cresça e, claro, o que eu sempre desejo para todo mundo que me acompanha no canal, cara, que você venda muito e que você transforme isso em uma máquina. E tem uma razão muito simples para fazer isso. É que eu verdadeiramente acredito que pensar estrategicamente é o caminho para você conseguir vender com marketing digital. É claro que em algum momento você vai ter que aprender a apertar botões. Eu uso muito essa expressão, que é criar as campanhas. Mas criar as campanhas, efetivamente falando, é uma ação dentro da tua execução, ou seja, acontece depois de todo o planejamento que você já fez. E aqui ao longo dessa semana eu te ensinei uma estratégia, ou seja, um planejamento para uma estratégia. Foi exatamente pensando que existem vários negócios que precisam de várias estratégias que eu criei um treinamento completo e estratégico sobre o Google Ads, chamado Máquina de Tráfego e Conversão. Se você curtiu tudo que você aprendeu aqui e você precisa aprender a pensar de forma estratégica para criar campanhas e anúncios que verdadeiramente funcionam e que te ajudam de fato a vender, ou seja, a ter um leque estratégico para saber o que fazer quando o teu mercado é muito competitivo, quando não dá para competir em determinadas estratégias, se isso é importante para você, eu verdadeiramente convido você a conhecer o meu treinamento. Eu abro inscrições algumas poucas vezes por ano, 3 ou 4 vezes apenas por ano, e nesse treinamento você tem todas as aulas que você precisa, com todas as redes do Google e com muita estratégia para você saber se diferenciar no mercado tão competitivo. Além disso, você tem suporte diretamente comigo e aulas ao vivo, onde eu tiro dúvidas mais avançadas, com um objetivo muito simples: ajudar você a definir a melhor estratégia para as suas campanhas de Google Ads. Então, se você acha que isso faz sentido para você, acesse maquinadetrafegoeconversão.com.br, deixe o seu e-mail que quando eu for abrir as inscrições para alguma turma, você vai ser avisado em primeira mão. E com isso, a gente chega ao final da semana Black Friday. Eu espero de verdade que você tenha curtido, porque eu preparei com muito carinho, tive acesso a informações privilegiadas e trouxe elas para você, bem detalhada, bem mastigada, e já com vários bônus para ensinar você a pensar de maneira estratégica e colocar isso em prática. Se você curtiu tudo que você viu aqui, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho e compartilha. Quanto mais você ajudar o canal a crescer, mais você me incentiva e me motiva a gravar muito mais conteúdo de valor para vocês. Grande abraço, vejo você em vários outros vídeos aqui no canal. Até lá!